Olá, eu sou a Daniele e esse é o Jean Remy. Nós somos professores do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vamos te ajudar a responder a pergunta: houve algum acidente com material radioativo no Brasil? Para começar a responder essa pergunta, eu queria fazer uma provocação. Você sabe o que é radioatividade? E vamos voltar ainda mais. O que é radiação? Bom, primeira coisa que geralmente as pessoas pensam quando a gente fala essa palavra é bomba atômica. Você pensou nisso? Nesse vídeo, vamos ver que a bomba atômica, que é algo muito triste e impactante, é só uma pequena parte de tudo que a palavra radiação representa. A radiação está presente no nosso dia a dia muito mais do que talvez a gente possa imaginar. Por exemplo, quando estamos na praia, expostos ao sol, o Sol emite radiação solar, a chamada radiação eletromagnética. Daí a gente sai da praia, esquenta aquela comida no micro-ondas. Novamente há radiação, as ondas eletromagnéticas que fazem com que a nossa comida saia quentinha. E daí podemos pensar no Wi-Fi, nas ondas de rádio, TV, no exame de raio-x. Mas uma diferença importante é que algumas radiações são ionizantes e outras são não ionizantes. O que é isso? Isso fala principalmente acerca da ação destas quando chegam em um átomo. Então vamos fazer um pequeno parênteses aqui. O que são átomos? Átomo é a unidade básica da matéria. E os átomos podem se ligar entre si, formando o que chamamos de molécula. Átomos e moléculas vão formar tudo o que a gente tem ao nosso redor. Todos os animais, inclusive a gente, plantas, água, atmosfera, rochas, areia da praia, tudo o que você pensar é feito de matéria, então possui átomos e moléculas. O átomo possui um núcleo central, composto por prótons e nêutrons, e é envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa, ligados ao núcleo por força eletromagnética. Bom, por que a gente está falando tudo isso? Porque agora vamos entender a diferença entre uma radiação ionizante e uma não ionizante. Exemplos de radiação ionizante são raio-x, raio gama, as partículas alfa e beta. Essas radiações provocam uma ruptura na organização elétrica do átomo, arrancando-lhe com choque na passagem um ou mais elétrons de sua estrutura, tornando esse átomo, então, em um íon ionizante, capacidade de produzir íons. Ou seja, elas têm energia suficiente para remover um elétron do átomo com o qual interage. E por que essa ionização é tão relevante? Porque, apesar de acontecer no átomo, ela pode levar a consequências muito maiores, como a quebra da molécula onde esse átomo está. E a gente conhece bem essas consequências. O câncer, por exemplo. Esse é um termo que abrange uma centena de diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células. Muitas coisas podem causar o câncer, e a radiação ionizante é uma delas. Então, aquele efeito de remover elétrons do átomo pode modificar a molécula. E se a molécula for o DNA da célula, ele passará a funcionar de uma forma diferente, recebendo instruções erradas para suas atividades, o que pode gerar doença. Atualmente, a medicina já conhece algumas técnicas para tratar essa doença, e a radioterapia é uma dessas. A radioterapia usa radiações ionizantes, como o raio-x, por exemplo, para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. Portanto, a radiação ionizante pode atuar como causa e cura do câncer. Já parou para pensar nisso? Bom, além da radioterapia, a radiação ionizante pode ser usada para inúmeras coisas positivas e importantes. Você já fez uma radiografia? Nesse exame é utilizada a radiação eletromagnética, nomeada raio-x. Muitas vezes chamamos o exame pelo próprio nome da radiação, exame de raio-x. E já teve alguma disfunção de tireoide? Alguns problemas de funcionamento da tireoide
são identificados através de um exame de cintilografia. Nesse exame, iodo radioativo é administrado no paciente e fazemos a detecção da radiação gama emitida por esse radionuclídeo. Esse mesmo iodo radioativo, mas agora em uma concentração muito maior, pode ser usado como terapia quando um câncer na tireoide é identificado. Na terapia, a intenção é remover o tumor usando a radiação das partículas beta do iodo radioativo. Ou seja, o mesmo radionuclídeo emite dois tipos de radiação e, portanto, pode ser usado no exame e no tratamento. Todos esses exames e terapias fazem parte do que a gente chama de medicina nuclear, porque usam radiação ionizante. Mas não é só na medicina que podemos encontrar exemplos. Já ouviu falar na energia vinda de usina nuclear, como Angra, por exemplo? Em uma usina nuclear, a produção de eletricidade ocorre a partir da energia nuclear, e isso só é possível graças ao uso de materiais radioativos. É claro que todos os usos da energia ionizante são muito controlados, justamente porque, se usada de forma incorreta, essa radiação pode trazer muitos malefícios. Por exemplo, a gente não vai fazer um exame de raio-x todo dia durante 20 anos. A gente faz quando precisa, então a exposição é só naquele curto momento do exame. Quem fica exposto o tempo todo? A pessoa que faz o exame chamamos de radiologista. Então ela usa colete de chumbo ou fica atrás de uma parede protegida enquanto o exame é feito. Então a gente pode usar sim a radiação ionizante para o nosso bem. A radiação não ionizante não provoca o efeito de ionização. As alterações são temporárias. São radiações com energia menor e não conseguem arrancar o elétron, mas causam o que chamamos de excitação, que é quando o elétron salta para outra camada. Depois, ele pode voltar para sua camada de origem. Então, no nível atômico e molecular, não vão provocar efeitos sobre a matéria. O corpo humano é como se fosse transparente a essas radiações, e elas estão a todo momento à nossa volta. Mas apesar de brincar aqui que somos transparentes a essas radiações, isso não quer dizer que elas não terão efeitos biológicos, e são vários, importantes. Aliás, que bom que temos esses efeitos. Graças à radiação não ionizante, conhecida por todos nós, a radiação solar, a gente tem fotossíntese acontecendo ou a produção de vitamina D no nosso corpo. Temos também as ondas do micro-ondas ou dos nossos companheiros, celular, rádio, TV. Todos esses exemplos são exemplos de radiações não ionizantes. Portanto, a energia não ionizante está o tempo todo ao nosso lado. E a ionizante está presente em alguns momentos da nossa vida, trazendo os benefícios ao nosso dia a dia. No entanto, infelizmente, nem sempre é assim. Lembra que falei anteriormente que os usos da energia ionizante devem ser controlados? E justamente por falta de controle, houve um acidente grande no Brasil. O ano era 1987. Vamos fazer um pequeno passeio pelo mundo e relembrar o que estava acontecendo nesse ano? Ayrton Senna venceu o GP de Mônaco de Fórmula 1. A Mangueira foi a escola de samba campeã no desfile de carnaval do Rio. Nasceu Lionel Messi, jogador de futebol da Argentina. A seleção neozelandesa de rugby venceu a edição inaugural da Copa do Mundo. A banda Legião Urbana lançou Que País é Esse?, o seu terceiro álbum. E Carlos Drummond de Andrade, escritor e poeta brasileiro, faleceu. E, em Goiânia, em setembro, aconteceu um acidente com o Césio 137, que ficou conhecido como o maior acidente radiológico do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora de uma usina nuclear. O que aconteceu? Um aparelho de radioterapia foi abandonado nas ruínas de uma clínica radiológica privada, o Instituto Goiano de Radioterapia, em pleno centro de Goiânia. Esse aparelho ainda tinha sua fonte de radiação, o cloreto de césio.
Essa molécula é composta pelo césio, chamado de césio 137, que é um radionuclídeo, ou seja, ele emite radiação. O número 137 é o seu número de massa, isso é, a quantidade de prótons do núcleo atômico, que é igual a 55, mais o número de nêutrons, que é de 82. Então, 55 mais 82 dá 137. E você deve estar se perguntando, esse abandono é legal? Não, esse abandono é proibido por lei, justamente para evitar a contaminação dos ambientes, inclusive de pessoas. Bom, então essa fonte foi encontrada por catadores que a desmontaram e venderam as peças a diferentes ferros velhos. O cloreto de césio que estava ali dentro chamou a atenção deles. Era um pó branco que brilhava no escuro, um azul neon, mas eles não imaginavam que isso era um material radioativo e que poderia lhes fazer mal. Algumas horas após o contato com a substância, vítimas começaram a aparecer. Pessoas com os primeiros sintomas da contaminação: vômitos, náuseas, diarreia, tonturas. Mas até ali ninguém sabia o que estava acontecendo. Um grande número de pessoas procurou hospitais e farmácias reclamando dos mesmos sintomas. Alguns dias depois, a esposa do dono de um dos ferros velhos que tinha o material resolveu levar uma parte do equipamento à vigilância sanitária da cidade. Foi aí que foi identificado que o caso tratava-se de sintomas vindos de contaminação radioativa. Começou-se uma avaliação das pessoas que poderiam estar contaminadas, e à medida que o tempo passava, mais vítimas sentiam sintomas. Alguns casos eram mais intensos e pessoas foram internadas em hospitais. E, por fim, segundo os dados oficiais, 4 pessoas morreram. A procura da contaminação não foi realizada apenas nas pessoas. Os ferros velhos, a moradia das pessoas envolvidas, toda a área foi isolada. Solo contaminado foi removido, objetos foram confiscados, animais sacrificados. Esse monitoramento também ocorreu no ambiente de entorno. Chuva e poeira foram analisadas para avaliar se havia presença de césio 137 no ar. Vias públicas também foram monitoradas. Um exemplo é esse carro que circulava pela cidade com um aparelho preso e que ia medindo a radiação. Por fim, 19 gramas, que era o peso daquele pó branco abandonado na clínica, viraram toneladas de rejeito que estão até hoje resguardados e protegidos porque contém todo esse material identificado no monitoramento como material contaminado. Por exemplo, os solos removidos das casas. Além de todo esse legado da tragédia, um outro legado importante deve ser citado: a desinformação, fazendo com que as pessoas envolvidas, inclusive as pessoas da cidade, ficassem conhecidas e rotuladas como perigosas, como contaminadas. Instaurou-se um ambiente de pânico, medo, preconceito, desinformação. Produtos da cidade eram recusados em muitos locais, tudo por causa do medo de estarem contaminados. Mas será mesmo que eles de alguma forma eram perigosos? Então vale a pena citar aqui as duas formas de exposição a um material radioativo, como ocorreu em Goiânia, por exemplo: a irradiação e a contaminação. Na irradiação, a pessoa está sofrendo com os efeitos da radiação, mas não vai transmitir para os outros. A pessoa está recebendo a energia radioativa e aquilo pode ter alguns efeitos maléficos para ela, mas ela não pode guardar essa energia para lançar em outras pessoas. Na contaminação, a pessoa tem um emissor de radiação no interior do corpo ou na pele. Por exemplo, inalou, ingeriu, aderiu à pele, ao cabelo, e daí ela pode irradiar os outros que estiverem ao seu redor. Por exemplo, ao ingerir o pó branco em Goiânia, a pessoa que tinha esse pó, ou seja, o césio 137 dentro do seu corpo, irradiava o que estava ao redor. Então, quando há contaminação, a irradiação vira da própria pessoa. Em Goiânia, os dois casos ocorreram, mas as pessoas foram tratadas, o ambiente descontaminado, e tudo que ainda está contaminado, emitindo radiação,
foi guardado em locais específicos para rejeitos radioativos, uma medida de segurança para evitar novos acidentes. Portanto, em um momento inicial, quando a descontaminação estava sendo feita, as pessoas sendo identificadas e tratadas, poderia sim haver algum risco. Mas, após algumas semanas de intenso trabalho de descontaminação e monitoramento, esse preconceito não tem nenhum fundamento científico. Para aqueles que querem conhecer mais sobre esse assunto, deixo aqui a recomendação de 2 filmes que tratam do acidente com Césio 137, ambos disponíveis de forma gratuita no YouTube, e o filme Radioactive, que fala sobre a vida de uma das cientistas que mais contribuiu até hoje com o assunto radioatividade, a Marie Curie.